Bom, vamos entender o exemplo 5, registros K260 e K265, reprocessamento com devolução de requisição pela produção. Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos, considerando o seguinte cenário: reprocessamento com devolução de requisição pela produção. Nos cadastros, vamos utilizar os mesmos cadastros já apresentados no exemplo 1, tá? Do item que vai ser reprocessado, os insumos que consumidos no reprocessamento, a lista de materiais, o tipo de ordem de reprocessamento. Agora vamos diretamente para o exemplo. Então, no passo 1, nós vamos gerar uma ordem de reprocessamento. No passo 2, analisar os empenhos dessa ordem. No passo 3, fazer uma requisição pela produção total para a ordem de reprocessamento. No passo 4, fazer uma devolução de requisição pela produção para essa ordem de reprocessamento, tá? Devolvendo inclusive o produto que será reprocessado. Nós vamos fazer isso no exemplo aqui na base de treinamento. Passo 5, fazer um reporte da produção total encerrando a ordem. Nesse exemplo, reportamos a ordem com uma quantidade de 45 kg e depois gerar a escrituração do bloco K no passo 6. Vamos para o passo a passo aqui na nossa base de treinamento. Vou gerar aqui a minha ordem para o aditivo. 100 kg, data de emissão para o dia 27, data de entrega também para o dia 27, empresa 1, lista de materiais padrão. Beleza, ordem gerada, ordem 56 gerada, de reprocessamento, status liberada. Vou requisitar os materiais para essa ordem. Bom, pessoal, interessante acontecer esse caso aqui, tá? Esse caso aqui mostra como é importante nós selecionarmos corretamente o tipo de ordem, tá? Eu esqueci de selecionar aqui o tipo de ordem reprocessamento, tá? Na abertura da ordem. Eu deixei o tipo de ordem mistura, tá? O tipo de ordem mistura é o tipo de ordem utilizado na produção interna do aditivo, tá? Então o sistema, logicamente, ele gerou a ordem considerando uma produção interna, então não empenhou aqui o meu aditivo, né? Na lista de empenhos da ordem, tá? Então eu não vou poder usar essa ordem aqui para o processo de reprocessamento, tá? Vou cancelar essa ordem aqui. Funções especiais PCP, cancelar a ordem de produção. Cancelei aqui a minha ordem de produção. Vou criar uma nova, tá? Então foi por acaso, tá? Esse exemplo aí, mas é interessante para mostrar como é importante selecionar aqui o tipo de ordem certo, né? Na abertura da ordem. Então vamos lá, 100 kg, data de emissão 27, data de entrega 27, empresa 1, lista de materiais padrão. Beleza, agora sim a minha ordem 57 é uma ordem com tipo reprocessamento, liberada. Vou requisitar os materiais para essa ordem. Bom, tá aqui todos os materiais, agora aqui com o próprio aditivo para concreto SA3 empenhado na ordem de reprocessamento. Vou fazer uma requisição total aqui. Aqui no nosso exemplo nós consideramos 10, 1 e 1 aqui a quantidade dos insumos, né? Então vamos seguir o exemplo aqui. 10 kg da água, 1 kg do SFAV, 1 kg do formol, ok? Vou salvar. Beleza, requisitei totalmente os empenhos, né, para essa ordem. Agora vou imaginar que eu tive uma devolução aqui, né, nessa ordem de reprocessamento, uma devolução de requisição pela produção, tá? Então vou clicar aqui, vou selecionar aqui o menu devoluções das requisições. Aí eu caio aqui na tela de devolução das requisições da ordem. Então, para seguir o nosso exemplo aqui, vamos supor que eu devolvi 60 kg do produto que está sendo reprocessado, né? Eu tinha requisitado 100 kg dele, devolvi agora 60 kg. Eu tinha requisitado 10 kg da água para aditivo, vou devolver 6 kg da água.
eu tinha requisitado 1 kg aqui do SFAV, vou devolver 0,4 kg do SFAV. Eu tinha requisitado 1 kg aqui do formol, vou devolver 0,6 kg do formol, seguindo o nosso exemplo, tá? Salvei aqui as minhas devoluções, ok? Elas foram processadas, essas devoluções. Se eu ver aqui as movimentações da ordem, eu vou ver aqui as devoluções, tá? Se eu acessar a tela de resumo das movimentações da ordem de produção, eu vou ver aqui na requisição pela produção a quantidade movimentada efetiva. Então a minha quantidade movimentada efetiva do aditivo para concreto granel foi de 10 kg, né? De 40, desculpa. Eu requisitei 100 e devolvi 60, então a quantidade requisitada efetiva foi 40. Da água 4 kg, do SFAV 0,6 kg e do formol 0,4 kg, tá? Então, seguindo o nosso exemplo aqui, vou fazer um reporte da produção total da ordem, encerrando a ordem, esse reporte com 45 kg. Repara que esse reporte está com a mesma quantidade, né, somatória aqui dos insumos que foram requisitados, a quantidade requisitada líquida, né, dos insumos, tá? Então, eu vou fazer esse reporte da produção aqui, na minha ordem de reprocessamento de 45 kg. Eu não preciso encerrar a ordem de reprocessamento com uma quantidade igual, né, a quantidade planejada, sem problemas. Eu posso, nesse reprocessamento, gerar uma quantidade menor, né? Então, eu vou salvar, encerrando a ordem. Beleza, salvei, minha ordem de reprocessamento está encerrada. Agora vamos lá para a apuração, né, do bloco K. Vou aproveitar a apuração aqui de novembro, vou processar essa apuração de novembro. Ok, e vou fazer o download do arquivo do SPED fiscal bloco K. Ok, vamos encontrar aqui a nossa escrituração do K260, está aqui ela, ordem de produção 57-001, tá? Agora vamos entender os destaques, né? O que mudou aí dos exemplos que a gente já viu, né? Primeiro destaque é a quantidade que saiu para ser reprocessada. Veja que o sistema escriturou 40 kg, né? Essa é a quantidade líquida, né? É a quantidade que foi requisitada de 100 menos a quantidade que foi devolvida de 60 no período de apuração. Depois a quantidade que retornou ao estoque, 45 kg. Está aqui, que foi a quantidade do nosso reporte da produção, né? E agora repara aqui no K265 que nós temos um novo campo sendo preenchido aqui. É a quantidade que retornou ao estoque, tá? Então, por exemplo, no meu insumo consumido MP27, a água, eu requisitei 10 kg e retornou para o estoque 6. Então aqui no K265 nós temos campos específicos, um campo pro que saiu do estoque na requisição, que foi o 10, e um campo para informar o que retornou ao estoque, que foi o 6. Esse retorno aqui foi feito na devolução da requisição pela produção, ok? Esse é um cenário específico aí do reprocessamento no K265. E aí na MP 28, né, o meu SFAV, eu requisitei 1, devolvi 0,4, e MP 29, o formol, eu requisitei 1 e devolvi 0,6 kg. Ok, pessoal? Voltando aqui para o nosso artigo, nós temos um exemplo de escrituração similar ao que foi apresentado na base de treinamento, e os destaques já foram apresentados, né? Primeiro a quantidade que saiu do estoque, escriturada com valor de 40 kg, né? Essa quantidade é a quantidade líquida, né? A quantidade que foi requisitada menos a quantidade que foi devolvida. A quantidade que saiu do estoque dos insumos foi escriturada no K265, tá? Sem considerar as devoluções. E a quantidade que retornou ao estoque também foi escriturada no K265, considerando apenas as devoluções de requisição pela produção.